Olá, estamos começando mais uma edição do programa Urban View, um novo olhar sobre a cidade, uma produção da Urban Systems. E a gente tem aqui ao meu lado o nosso convidado de hoje, Rodrigo Carvalho, sócio fundador da Viex Américas, empresa especializada em eventos para o setor da infraestrutura. Rodrigo, como vai? Tudo bom? Tudo bem? Muito bem, obrigado pela tua presença aqui no nosso programa de hoje. Obrigado pelo convite. E o nosso olhar da semana, que é o tema do programa de hoje, que a gente vai conversar aqui, é exatamente o seguinte: eventos corporativos, fóruns de discussão ou palco de negócios? Está aí na tela para você ver: eventos corporativos, fóruns de discussão ou palco de negócios. Nós queremos abordar nesta edição, entre outros assuntos aqui com o nosso convidado, como funciona a montagem de um grande evento corporativo, que atrativos e diferenciais um evento deve ter para se consolidar e entrar na agenda do setor. Eventos genéricos, segmentados ou de nicho, o que funciona melhor? Então, antes da gente começar o nosso programa, a gente vai comentar a Sandra Lanza. Sandra Lanza, como vai? Tudo bem? Tudo bem, Gilberto? Bem-vindo, Rodrigo. E bom dia, boa tarde, boa noite a você que está com a gente em mais uma edição aqui do Urban View. Já estou a postos, aguardando a participação de vocês, seja via chat da AltV, basta você fazer seu cadastro e mandar suas perguntas ao vivo aqui pra gente, seja também por meio da nossa enquete do dia, que você vota lá no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. A gente sempre faz uma perguntinha relacionada ao tema que a gente está abordando aqui no Urban View. E a pergunta de hoje para você participar: você frequenta feiras, congressos e eventos? São 3 opções. Sim, com frequência. Sim, mas apenas os principais do meu setor de atuação. Ou não costumo frequentar. Lá no final a gente traz o resultado e o Rodrigo vai comentar um pouquinho sobre essa expectativa e o que está acontecendo nesse mercado de evento. Muito bem, aguardo a participação. Legal, participe aí, seja no chat, seja aqui na nossa enquete também. Importante que você interaja com a gente. Então nós vamos iniciar a nossa entrevista com o Rodrigo Carvalho, sócio fundador da Viex Américas, perguntando exatamente para ele contar um pouquinho o que é a Viex Américas, que é uma das primeiras empresas brasileiras a se especializar em eventos para o setor de infraestrutura. Então, pergunto para ele como é que surgiu a ideia de investir exclusivamente nesse setor. Vocês já sabiam que o setor da infraestrutura ia ser o grande vedete dos governos Lula e Dilma? Gilberto, a infraestrutura tem sido uma grande vedete de vários governos e pelo mundo afora. E a questão de por que uma empresa de eventos, por que eventos corporativos e por que o setor de infraestrutura tem um pouco a ver com a experiência que os fundadores adquiriram em muitas outras empresas de eventos. Esse é um mercado ainda que muito bem desenvolvido no Brasil e feito com grande competência por diversos players. É um mercado ainda muito pouco explorado quando a gente compara com o mercado mundial. Então, outros países do mundo já estão muito mais evoluídos, já faz parte do dia a dia de um executivo em países mais desenvolvidos atender a conferências, atender a feiras em uma quantidade às vezes muito maior do que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Isso tem mudado e empresas como a Viex têm proporcionado esse tipo de experiências para os executivos. Então, naturalmente, os primeiros players a explorarem esse setor no Brasil foram empresas multinacionais, que fazem eventos não só na área de infraestrutura, mas fazem eventos em todos os setores. A Viex percebeu uma oportunidade de fazer eventos para o mercado de infraestrutura que tinha uma demanda, às vezes, por algum produto mais específico, por um conhecimento maior por parte dos organizadores, não apenas do mercado, mas também do setor em si, como infraestrutura. E foi uma experiência de bastante sucesso. A Viex tem sido muito feliz com o seu progresso. A gente já vai para o 6º ano aqui de atividades no Brasil, com potenciais agora para a América Latina. E a gente hoje faz 30 eventos ao ano. Vocês atuam então ainda a nível Brasil e estão agora projetando começar a atuar na América Latina também? Isso, até por demanda de participantes. Da mesma forma que o Brasil ainda está começando a se especializar o setor de conferência, tem outros países do mundo onde o setor ainda não existe. Então tem muitos países de língua portuguesa, na África sobretudo, onde as pessoas vêm para o Brasil participar de conferências porque não existe esse tipo de serviço disponível lá. A que se deve essa diferença, essa discrepância, na verdade? Quer dizer, o executivo brasileiro não busca tanto esses congressos do que os estrangeiros. O que você tem percebido nesse mercado? Essa é uma boa pergunta. Isso tem um pouco a ver com a maturidade do mercado. O mercado, para se desenvolver, ele vai ficando cada vez mais específico na sua necessidade de informação.
Então, mercados mais maduros geralmente têm uma quantidade de informação disponível maior e, consequente, uma demanda por essas informações, porque existem mais empresas procurando esse tipo de serviço, esse tipo de informação. Um outro ponto que limita, de certa forma, a realização dessas conferências é que a realização de uma conferência, ela, por vezes, é um investimento muito alto. Então, o Brasil é um país com dimensões continentais, então trazer, às vezes, palestrantes de todo o Brasil custa muito caro, a infraestrutura de um evento custa muito caro e esse valor acaba sendo repassado aos participantes. Então, um ticket para uma conferência não é algo tão barato como um ticket, às vezes, para um cinema ou para uma atividade ou um livro que você pode comprar para se informar. Então, eu acho que isso tem um pouco a ver com o desenvolvimento econômico de cada país e a complexidade do mercado que está se desenvolvendo. Geralmente, os eventos que mais têm oportunidade de participação são aqueles onde o setor da economia está mais aberto a novos investidores, estão buscando mais atividades. Então, foi uma ótima pergunta que a gente ainda complementa dizendo que os setores da infraestrutura onde estão recebendo mais novos investimentos são geralmente aqueles que vão receber mais eventos. Então, a Viex não é a única empresa olhando para isso, mas muitas empresas fazem nos setores de energia, de petróleo e gás, agora como você mencionou no começo, de bioenergia, então são setores que se desenvolvem. Você falou que vocês estão organizando em torno de 30 eventos por ano no Brasil. Isso mesmo. Algum desses eventos se intitula ou é considerado internacional, é um evento que conta, você falou do pessoal que vem das colônias portuguesas para cá, né? Mas tem algum evento, digamos, internacional que já traz pessoas da América Latina, desperta a atenção de pessoas do exterior, conta com a participação de palestrantes do exterior? Praticamente todos eles são eventos que a gente tem expectativa e receptividade para participantes internacionais, mas alguns deles com mais ênfase. Por exemplo, nós realizamos anualmente um evento que é sempre no Nordeste que fala sobre energia eólica. Os principais fornecedores de equipamento para esse setor ainda são multinacionais, europeias ou asiáticas ou americanas, e esses eventos recebem uma participação maciça. A primeira vez que nós fizemos ele em 2009, tinham delegações da Itália, da Espanha, de Portugal, da China, dos Estados Unidos. Foi feito no próprio evento um acordo de cooperação tecnológica entre o governo brasileiro e o governo do estado de Navarra, na Espanha. E não por acaso, os grandes parques eólicos que se desenvolveram nessas regiões, eles foram fundados ou com grande participação de investimento de empresas oriundas dos países onde essas delegações se originaram. Então, isso mostra que a participação é grande, mas que essa participação funciona. O evento é uma porta de entrada muito grande para o investidor internacional conhecer o Brasil. Um outro evento, o evento sobre aeroportos, que é a Hora Invest, ele também recebe delegações do mundo inteiro. O evento de energia solar, ele não só é assistido, como ele é patrocinado por empresas do mundo inteiro, com predominância da Espanha, da Itália, de Portugal. Então, a gente tem diversas possibilidades. O Brasil, ele está num cenário muito propício ao investimento e os eventos são uma porta de entrada muito importante. Então a resposta é sim, os eventos são internacionais e eles recebem frequentemente gente de diversos países. Aproveitando essa deixa, assim, como é que o advento da tecnologia tem auxiliado na disseminação desses eventos? Ou seja, streaming, transmissão ao vivo, como é que a Viex tem utilizado esse tipo de tecnologia? A tecnologia ela é benéfica virtualmente para qualquer tipo de indústria, e a indústria de eventos corporativos também não é diferente. Quando a gente fala em tecnologia, a Viex ela foi pioneira na utilização de diversas tecnologias, mas não necessariamente para a entrega do evento. Nossos eventos não são televisionados, muitas vezes porque os assuntos que são discutidos nos eventos são assuntos onde as pessoas discutem em comitês menores, às vezes nós temos salas simultâneas, tem reuniões que são fechadas, até inclusive a imprensa, onde tratam de futuras decisões governamentais ou legislativas. Então, a Viex ainda não oferece o sistema de streaming para quem quiser participar remotamente dos eventos. Mas a tecnologia ela é adotada em outras instâncias, como por exemplo um evento para ser divulgado, até acho que da onde surgiu a pergunta, internacionalmente, ele precisa de um banco de dados, precisa de uma série de serviços internos, de softwares, para que ele possa ser entregue às pessoas que realmente precisam daquele tipo de informação. Então, hoje em dia, se a gente tiver como exemplo o e-mail pessoal de cada um, a gente tem a impressão tanto que a gente recebe de spam, de mensagens desejadas. Isso é um exemplo muito flagrante de uma tecnologia muito mal utilizada.
Então a Viex investe muito em tecnologia para a gestão de seus clientes, para a gestão de campanhas, sistemas de relacionamento com os seus clientes. Nós já participamos da evolução de diversas tecnologias como banco de dados, como ASP, SQL, Microsoft Database. Hoje utilizamos serviços completamente em cloud computing para os nossos sistemas de banco de dados. A nossa plataforma tecnológica, então, ela tem sido tão evoluída quanto ou mais do que a indústria internacional de eventos. Esse é um diferencial nosso. Vocês têm utilizado recursos de videoconferência, por exemplo, no caso de um palestrante internacional que então, às vezes não consegue estar aqui no Brasil, presencialmente na feira, e de repente tem, digamos, uma série de participantes assistindo já usaram esse tipo de recurso? Nunca utilizamos. Nós fazemos muita questão da presença física do palestrante, porque apenas a informação, ela pode ser entregue, a pessoa pode, por exemplo, comprar o livro do palestrante e ler. Às vezes o contato dos palestrantes está disponível, a pessoa pode telefonar para ele, mas o contato pessoal é uma coisa que a Viex, como uma organizadora de eventos, acredita que isso nunca vai acabar. A gente vê como um valor importante ao participante do nosso evento, aos patrocinadores, o contato pessoal durante o evento. Em casos extremos pode ser que é melhor ter um palestrante remotamente do que uma fatalidade impeça com que ele possa participar. Mas a nossa preferência é sempre que ele esteja presente. Agora, os eventos de vocês, digamos, têm sempre basicamente os mesmos formatos, ou vocês misturam, por exemplo, palestras com mesas redondas, com painéis? Qual o formato que você tem notado que melhor se adapta a esse tipo de evento que vocês organizam? Essa é uma excelente pergunta, Gilberto. Os eventos eles precisam ter sempre formatos inovadores. Então, não basta repetir uma fórmula de sucesso esperando que ela se perpetue ao longo dos anos e de várias edições. Então, os nossos eventos, eles têm basicamente uma estrutura de preleção, onde tem uma pessoa, um painel de debates, divulgando informações e apresentando o seu conhecimento. Mas isso não basta. O evento, ele tem que ter momentos para atender o objetivo daquelas pessoas que lá foram. Então, se as pessoas estão interessadas mais em relacionamento do que em uma disseminação de informação, o evento tem que prever momentos sociais para isso. Então não basta ter só uma mesa redonda ou mais uma palestra, mas o evento às vezes tem que contemplar coquetel, tem que contemplar um jantar, ele tem que ter uma sala onde talvez as pessoas vão apenas se conhecer para conversar e fazer negócios. O evento ele pode ter sessões separadas, não só pelo tema que vai ser tratado, para se aprofundar em especificidade, mas às vezes para que sejam conversadas algumas coisas que não podem ser feitas em plenária. Não existe oportunidade, por exemplo, do espectador participar tanto na via dele para o palestrante, quanto em uma reunião fechada, por exemplo. Então, em alguns eventos, acontecem reuniões separadas para que isso possa acontecer. Os palestrantes, os patrocinadores e alguns participantes se reúnem para poder conversar com assuntos específicos. Existe uma limitação de participantes em determinados eventos? Quer dizer, isso funciona? Uhum. Eu tive a oportunidade de participar de um evento de vocês, da Era Invest, foi muito bem feito, parabéns. E realmente foi um número reduzido e isso trouxe uma certa exclusividade, uma participação, uma interação entre as pessoas que foi bem interessante. Isso é praxe? Então, obrigado pelo elogio. Nós buscamos limitar a quantidade de pessoas, mas não porque nós queremos que o evento seja pequeno. Como organizador de eventos, nosso interesse é que o evento seja sempre grande. Mas a nossa limitação, geralmente, é pelo escopo, pela envergadura, pela capacidade de decisão que aquela participante tem. Se nós tivermos condição de fazer um evento para 1000 pessoas ou para milhares de pessoas que tenham capacidade de decisão, capacidade às vezes de compreender o tema que está sendo apresentado e de interagir com aquele tipo de assunto, isso não tem nenhum problema. Mas em alguns eventos, alguns assuntos, não é possível ter um número grande de pessoas que sejam todas capacitadas ao mesmo tempo para discutir naquele mesmo nível aquele assunto. Então o exemplo que você citou, a Invest, é muito importante. E é um exemplo de proprietários ou futuros proprietários de aeroportos privados, grandes investidores. Isso ainda é um mercado muito pequeno no Brasil. Então, ele reflete a quantidade de pessoas, são 230, 250 pessoas. Isso reflete o tamanho daquele mercado ainda. Agora, quem que paga, né? Você está numa empresa que é voltada a eventos de infraestrutura.
e você tem você já construiu, através das tecnologias de CRM que você possui, um perfil desse público que participa. Normalmente quem paga, a maior porcentagem são empresas privadas, governo ou pessoa física? Qual a maior participação na inscrição mesmo? Eu vou do menos frequente para o mais frequente. As pessoas físicas são as menos frequentes. O governo, ele participa muito, mas isso depende um pouco do assunto que vai ser tratado. Quando existe algum novo mercado, ou quando a regulamentação ainda está sendo desenvolvida, o governo ainda precisa participar com seus executivos, com pessoas, às vezes, da Câmara dos Deputados, plenário, fiscais, por exemplo. A gente tem um evento agora sobre a aplicação das regras do Código Florestal. Os fiscais que vão aplicar essa regra ainda são carentes dessas informações e participam muito dos eventos. Mas o grande participante do nosso evento ainda são as empresas privadas. São pessoas que se inscrevem, mas as empresas que realmente acabam pagando a inscrição deles. Ainda dentro desse modelo, obviamente vocês devem ter uma cota de convites de pessoas que vocês convidam, às vezes participantes ou pessoas digamos, desse setor que são interessantes estarem nesse evento. Né? Isso é uma prática comum nessa questão do oferecimento do evento ao público? Sim. O evento, para ele dar certo, ele tem que ter um público qualificado. E muitas vezes o público qualificado não é aquele que vai se inscrever espontaneamente. Em alguns momentos a gente precisa ter representantes do governo e a gente vai convidá-los, se para isso for necessário. Ao mesmo tempo, um evento ele pode ser suportado por tickets de inscrição ou pode ser também por patrocinadores. Os patrocinadores trazem os seus convidados. Cada palestrante também tem direito a trazer os seus convidados. Os apoiadores que auxiliam na divulgação do evento têm seus convidados. Então, existe uma parte da nossa audiência que é composta de convidados. Isso varia de 30% até 45%, 50%, depende do tema. Agora, as fontes de receita que constituem, obviamente, a receita da sua empresa, basicamente são as inscrições, né? Essa primeira fonte de receita, e depois patrocínios, seriam basicamente esses dois? Isso, não necessariamente nessa ordem. Em alguns eventos o patrocínio pode superar até mesmo a receita de inscrições. Maravilha. E ainda a respeito do modelo de negócio que é adotado, a gente vê muitas feiras, muitas feiras não, falei errado, muitos eventos, né? Em diversos setores que tem um modelo você tem um local, um palco, digamos, de evento, onde tem plenárias, discussões, debates, participação, enfim, digamos, toda a disseminação do conhecimento, e em volta você tem uma feira de negócios, mesmo com fornecedores, com estandes, com distribuição de brindes, promoções, etc. Tal. Esse tipo de modelo é utilizado, já foi utilizado ou pretende ser utilizado por vocês? Esse modelo já foi utilizado, é utilizado e continuará sendo utilizado. A Viex ela é especializada em realizar os congressos, conferências, os eventos que acontecem dentro de uma sala com divulgação de informação, não em feiras. Porém, muitos organizadores de feiras reconheceram na Viex uma competência muito grande para organizar esses eventos. Então, a Viex realiza eventos dentro de feiras, a convite dos organizadores da feira. Tá, é uma parceria, então, nesse caso. É uma parceria. Né? Tem um organizador que está fazendo uma feira e vocês organizam a parte, digamos, de conhecimento. Exatamente. A organização cede para a Viex o auditório e a preocupação da organização é que na feira dela haja um congresso com qualidade. Mas a preocupação da feira, o negócio da feira é vender inscrição. O negócio da feira é vender stand, vender metro quadrado. Maravilha. E o que motiva mais os participantes desses eventos corporativos atualmente? Disseminação do conhecimento, networking ou negócios? Boa pergunta, e eu vou desapontá-lo porque as três respostas são verdadeiras. Dependendo da maturidade do setor, ele vai procurar networking, ele vai procurar disseminação de conhecimentos, vai procurar realizar negócios. E para cada tipo de necessidade existe um evento. Então, existem eventos técnicos onde a pessoa vai buscar o conhecimento. Esse evento pode ser, por exemplo, se a gente for se basear nos setores onde a Viex atua, como fazer o licenciamento ambiental de um empreendimento de infraestrutura. Isso é um tema predominante técnico, as pessoas não vão lá a não ser para aprender sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, existem grandes encontros, como o encontro de energia solar, onde as pessoas vão se conhecer para um mercado que está se formando. Esse é um encontro onde o networking tem mais importância. E tem o evento de negócios. O evento de negócios pode acontecer em qualquer um deles, porque
Em alguns setores é muito difícil você reunir essas pessoas que se voltam para o mesmo tipo de indústria tão facilmente numa sala. Às vezes é mais barato você ir numa feira e encontrar com 100 pessoas, por exemplo, do setor de biomassa ou de resíduos, do que visitá-las pelo Brasil inteiro. Então, qualquer evento é uma oportunidade muito boa para você encontrar seus clientes. Dentro desse perfil que você está colocando aí, vocês atuam em eventos em setores como energia elétrica, petróleo e gás natural e também recursos naturais. Quais são as particularidades dos profissionais desses setores? Quais são as diferenças que os profissionais dessa área estão mais interessados em discutir? Existe? Você percebe uma diferença? Porque a gente fala, vocês têm uma especialização no setor de infraestrutura, né? Mas o setor de infraestrutura é um setor muito grande, né? Vai da energia elétrica, estradas, aeroportos, petróleo e gás natural, energia elétrica, enfim, tem muita área dentro da infraestrutura. Então, e vocês organizam eventos para diferentes públicos e para diferentes setores do setor de infraestrutura. Você percebe diferenças, assim, esses níveis de maturidade que você estava colocando de cada setor? Eu percebo sim, Gilberto. O setor de petróleo e gás é o setor que está mais maduro, até pelos investimentos que aconteceram durante muito tempo no Brasil. Então é um setor que tem uma enorme concorrência entre organizadores de eventos e é um setor onde a gente não concorre apenas com outras empresas que organizam eventos. Qualquer fonte de informação é um concorrente e esse é um setor muito bem servido de informação. Então quem participa de um evento como esse, ele tem um perfil de conhecimento muito mais alto, ele tem uma necessidade de qualidade muito maior, porque ele tem uma base de comparação de eventos que ele participa no mundo inteiro. Ao mesmo tempo, nós temos alguns pontos do setor de recursos naturais, onde o mercado está se criando, como é o caso, por exemplo, de pagamento por serviços ambientais, que eu tenho incipiente. Esse mercado tem, às vezes, como ele é informação, tem pessoas que nunca participaram de um evento, onde é o primeiro evento delas. Então, na hora de desenvolver um congresso, é importante saber conhecer o seu público e ver qual o tipo de maturidade para poder atender melhor essa necessidade deles. Cara, você falou uma coisa muito importante, conhecer o público e as peculiaridades de cada setor, enfim. Como é que a VX faz isso? Como é que você descobre, entende as necessidades desse público e aplica isso na prática? Sandra, para você conhecer o público, você tem que fazer parte dele. Então, e não é muito fácil fazer parte de um público onde você não é um player. A VX não é uma geradora de energia elétrica para participar do setor de energia elétrica, mas estar envolvido é muito importante. Então, por que a VX faz eventos só na área de infraestrutura? Porque é a área que nós conhecemos melhor. Então, se nós tivéssemos conhecimento de diversas áreas, seria mais viável fazer eventos em todas elas. A única forma de você poder oferecer um conteúdo de qualidade é conhecendo o seu público e a sua necessidade. Eu comparo um pouco a evolução que houve no setor de eventos desde a sua chegada ao Brasil, onde bastava você ter bons palestrantes, ou seja, se você conseguisse alguém de algum ministério, por exemplo, com uma posição relevante, um diretor de uma grande multinacional, às vezes um pesquisador de uma universidade famosa, você tinha bons palestrantes. Com os bons palestrantes, naturalmente, o público viria atrás. Hoje em dia, o setor de eventos se desenvolveu um pouco mais, então ficou um pouco mais invertida essa relação. Para você fazer um evento, não basta você ter bons palestrantes, você tem que começar pelo seu público. Eu chego na resposta da sua pergunta. Um evento começa pelo público. Se você não conhece seu público, se não sabe que tipo de publicação ele lê, que associação ele participa, e principalmente qual a necessidade, qual que é o problema que ele tem. Um evento ele tem que atender um problema. Ele pode ser um encontro anual para as pessoas simplesmente se trocarem seu cartão, como alguns eventos acontecem em algumas grandes feiras estabelecidas no calendário. Mas se ele falhar em cumprir uma necessidade de suprir uma demanda de informação ou de conhecimento ou de network desse público, ele não vai acontecer. E para conhecer esse público, a gente tem uma série de conselheiros que fazem parte do nosso o Conselho Consultivo da VX, que é formado por membros do governo, por advogados, por consultores, por empresários, e que a VX estabeleceu um relacionamento onde hoje a gente tem o privilégio de ter as portas abertas em grandes empresas. Então, eles acabam se tornando fontes e indicadoras do que acontece no setor. Fontes valiosíssimas e indispensáveis. Então, nós almoçamos frequentemente com um grupo de advogados do setor de meio ambiente para ouvir quais são as tendências legislativas, o que o mercado vai precisar no futuro. A gente vai a Brasília conversar com representantes do governo para entender para onde vai algum tipo de regulamentação.
A gente visita escritórios de empresas, de infraestrutura para conversar com seus dirigentes, para entender qual que é a demanda de informação, qual que vai ser os problemas para poder escrever um conteúdo de qualidade e atender a necessidade. É como se você fosse ao público, buscasse um briefing para Exatamente. daí você montar o evento. Né? Agora, você citou dos palestrantes e eu te pergunto, como se faz para conseguir bons palestrantes? É difícil montar uma agenda? Você tem um evento, você fala, vai ser do dia 4 ao dia 8 de outubro, né? E você queria palestrantes muito, do mundo inteiro. né? Queria muito que uma pessoa, alguns palestrantes fossem lá, mas aí tem aquele problema, não tem agenda, está viajando. Como é o segredo aí para se conseguir bons palestrantes? Se houvesse uma resposta fácil para essa pergunta, eu estaria fazendo meu trabalho muito mal. Mas para conseguir bons palestrantes, primeiro eu volto até na conversa que eu estava tendo com a Sandra. Você tem que entregar para ele uma boa audiência. Os palestrantes não são remunerados, eles buscam no evento uma projeção da sua empresa, ou eles buscam atender uma demanda que é intrínseca ao seu cargo. Um governante ele tem o dever de participar de eventos e de se comunicar com o público ao qual ele está servindo. E então eu tenho que entregar para ele um público de qualidade. Então, quem começou primeiro, o ovo ou a galinha? Então, hoje nós temos um histórico de 5 anos que me permite dizer a um palestrante que ele vai encontrar uma audiência de 200 profissionais muito qualificados e dispostos a fazer negócios, como, por exemplo, em infraestrutura para aeroportos. Agora, para eu saber quem são esses palestrantes, eu me apoio no conselho consultivo, onde a gente já quase que vira atrás. Um círculo ali virtuoso, né? Que é quando você vai ao mercado conversar com todos esses pares do mercado aí, que são pessoas que têm informações do mercado para levantar o que tipo de informação o público vai consumir, acaba também se levantando quem são as possíveis pessoas a falar sobre sistemas. Exatamente. Existe quando a gente pensa num palestrante internacional, a tendência é achar que isso é muito difícil, mas é muito mais fácil do que parece, um palestrante internacional. Da mesma forma que o Brasil é um lugar muito atrativo para se fazer negócios, as pessoas do mundo inteiro querem vir aqui mostrar a sua cara. Então, existem palestrantes não só de grandes empresas multinacionais que querem vir aqui contar o que eles fazem de melhor, mas governos de vários países do mundo querem vir aqui mostrar o que o governo fez de melhor. Então, o mundo está aberto para o Brasil. A gente só precisa encontrar essas pessoas e uma agenda delas. Você falou no mundo e você disse no início do programa que no exterior, né, na Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, o número de eventos que um profissional participa, que ele é convidado a participar, no sentido não de participar como palestrante, mas participar mesmo como espectador do evento, é muito maior do que aqui no Brasil. Né? E eu tenho uma percepção minha particular, de que parece que essa questão, esse mercado de eventos cresceu demais no Brasil e hoje você é um pouco assolado, né? Um pouco, tem muito evento, né? A gente recebe muita comunicação, olha, participa do evento X, evento de vários graus, eventos mais fechados, médio fechados, mais abertos, né? Pergunto para você, na sua percepção, com essa experiência que você me colocou, você não acredita que o Brasil seja um país onde se tenha muitos eventos ainda? Eu acredito que estão todos fazendo os eventos nos mesmos temas. Então, acho que está faltando criatividade dos organizadores de eventos, está faltando capacidade de identificar qual que é a real necessidade. Quando você me diz que recebe diversos convites para eventos, eu percebo que são eventos que você não valorizou muito a oportunidade de participá-los, porque talvez não estejam atendendo ou que chegaram para você sem necessidade. Eu volto a dizer, a tecnologia ela serve para que a gente entregue a comunicação nesse evento para quem precisa dele. Quando a gente começa a receber convite para eventos que não vão me atender tecnologia, ou que às vezes podem ser da minha área, mas que não precisam no momento, eu vou tratar aquilo como spam, aquela empresa vai ser percebida por mim como uma empresa invasiva, e eu não vou ter um interesse em participar desses eventos. Mas existe mercado ainda para empresas de eventos no Brasil, existem muitos nichos que não foram explorados. Eu queria tocar um pouquinho na questão do preço também, dessas inscrições e tal. O que impacta nesse preço? É a questão dos palestrantes? É a questão da exclusividade do evento? É o tema? Qual é a equação para fechar isso? Para formar o preço de um evento, a gente pode seguir as teorias clássicas de formação de preço de mercadológicas,
Mas ele tem que atender algumas exigências. O evento tem que custear a sua infraestrutura. E a infraestrutura, às vezes, não só apenas o local onde ele acontece, mas tem que custear também a infraestrutura que existe por trás dele, de uma empresa desenvolvendo temas, preparando a divulgação e principalmente o risco inerente a um evento. Um evento, o risco, ele é totalmente da empresa organizadora. Ao contrário de uma empresa que produz eventos, onde é contratada apenas pela parte logística, a VX Américas ela é a própria criadora dos seus eventos. Então, quando nós criamos um evento, o risco é todo nosso. Alguns eventos são custeados pelas inscrições, outros são custeados pela VX Américas, mas a gente não deixa a sala vazia. Não. Muito bem. E nesse mercado de eventos corporativos, eventos genéricos, eventos segmentados ou eventos de nicho? O que funciona melhor para você? E pergunto também, há mercado para todos? Há mercado para todos, existem formas diferentes de se atender a essas três necessidades. Então, há mercado para eventos genéricos, eu acho que entendi como eventos genéricos, eventos que vão tratar de um setor como um todo. São os grandes eventos? Vão abordar um CONAR, por exemplo, que é um... Exatamente, um evento que trata de vários assuntos da questão de RH, nós temos grandes feiras que tratam disso. Para esses grandes eventos, eu acho que o desafio é manter-se atrativo para o seu público. Porque o sonho de todo organizador de evento é chegar em algum ponto onde não precise mais fazer nada, que o mercado diga, bom, todo ano eu tenho que ir ao evento da VX, porque é o evento que eu tenho que ir. Isso é o desejo de todo organizador, mas isso é uma grande armadilha, porque se o evento existir apenas porque o seu público deve se encontrar, ele vira uma obrigação e não a solução de uma série de problemas. Então, nós vemos várias feiras que eram famosas no passado que fracassaram por causa disso. O evento não pode ser só um ponto de encontro obrigatório, um dever para o executivo de estar lá. Ele tem que agregar valor para o seu participante. E o grande evento genérico tem esse desafio. Os eventos mais específicos, eles têm que atender uma necessidade específica de conhecimento. Então, ele se apoia mais na pesquisa e desenvolvimento, apoia em tecnologia, apoia em como você pode capacitar mais uma série de mão de obras. E os de relacionamento vão ter também a sua especificidade. O relacionar-se não é uma obrigação do participante. Eu não posso dizer que se ele não se relacionou, a culpa foi dele que não levou cartões ou que ficou tímido ao canto. O evento tem que propiciar esse tipo de ambiente para que todos saiam bem satisfeitos com o relacionamento que fizeram no evento. Muito bem, no UrbanView de hoje nós estamos conversando aqui com Rodrigo Carvalho, sócio e fundador da VX Américas, uma empresa especializada em eventos corporativos, especificamente na área de infraestrutura. Então, eu pergunto para você agora o seguinte, Rodrigo, questão de concorrência. Né? Quer dizer, você já tem um diferencial de você estar num setor mais restrito, né? Onde naturalmente a concorrência já é menor. É diferente de você estar num setor maior, atuando em vários setores. Essa concorrência, ela existe, ela é forte, ela cresceu ao longo desses 6 anos, né, da empresa. Como é que você está vendo essa concorrência? A concorrência ela existe, ela é forte e ela não se limita às empresas que organizam eventos. Então, associações setoriais, elas cumprem um papel muito importante de levar informação para os seus associados. E quando elas fazem isso, fazem com muita qualidade e às vezes concorrem com a realização de um evento. Especificamente dentro da organização de eventos, tratando de empresas que concorrem diretamente com a VX, a gente tem visto uma série de empresas multinacionais entrando no Brasil. Então, hoje, a VX tem pelo menos 50 concorrentes diretos no setor de infraestrutura, tanto nacionais quanto multinacionais. Muitas multinacionais entraram no Brasil nos últimos anos, perceberam que era um pouco mais difícil do que imaginavam e acabaram mudando suas estratégias para o mercado brasileiro. Novas empresas foram criadas para tratar de eventos de infraestrutura no Brasil também, cada uma com uma estratégia semelhante, mas existe sim a concorrência. O que a VX tem percebido é que tratar o concorrente, ele é mais um colega de setor do que um inimigo a ser combatido. A VX promove encontros periódicos com os concorrentes, num ambiente muito amigável para conversar sobre o mercado, para conversar sobre os profissionais do mercado, tecnologia, capacitação, os concorrentes que nós vamos ter no futuro.
E isso chega a ser bastante curioso, porque o relacionamento, o benefício disso pode parecer às vezes uma estratégia um pouco não muito acertada, de você ter informações que são muito sensíveis, expostas aos seus concorrentes, mas isso tem se mostrado algo muito vantajoso. A Viex tem sido recomendada pelos concorrentes, tem sido eventos da Viex são divulgados pelos concorrentes e vice-versa, então é uma coisa muito curiosa. E nós nunca tivemos nenhuma situação desleal de concorrência nesse setor. Então eu acho que ainda é um setor muito bom para se trabalhar, onde permeado pela ética, e que a Viex se orgulha de ser a pioneira nesse setor e de ser parte desse. Você citou um grande avanço que tiveram as empresas multinacionais no mercado. Aí eu te pergunto, a Viex é uma empresa 100% nacional ou ela já nasceu com capital internacional, recebeu capital internacional ou foi muito assediada, digamos, por essas multinacionais que chegaram aí no país? A Viex nasceu com um capital nacional. A Viex já foi assediada mais de uma vez, e uma vez ela recebeu proposta de compra por uma grande multinacional norte-americana. Mas a Viex não deixou de ser brasileira, essa negociação não se concretizou, muito em parte porque isso tirava um pouco a autonomia que nós teríamos em se envolver diretamente no conteúdo dos eventos, e a gente acha que podia perder qualidade com isso. Agora, a gente vê no mercado, de maneira genérica agora, assim, muitas consolidações em setores, né? Ou seja, empresas que compram umas às outras, ou se associam, fazem fusões, enfim, tem aí N fórmulas das empresas ganharem musculatura e passarem a ter uma maior preponderância em um determinado mercado. Você enxerga esse caminho dentro do teu setor ou isso já aconteceu, acontece, pode vir a acontecer? Acontece sim, acontece. No exterior, os grandes grupos multinacionais que atuam globalmente se fundiram, então a gente viu uma concentração muito grande de empresas. Hoje nós temos alguns polos de grandes de eventos na Europa e nos Estados Unidos. Eles estão ainda ampliando, e a estratégia de crescimento deles é adquirir empresas de organização de eventos em países, porque é uma entrada muito confortável. Você, ao adquirir uma empresa de eventos, você traz o seu banco de dados, você tem a sua tecnologia, você tem a competência das pessoas que ficam lá, que já conhecem o mercado. Mas isso não é uma fórmula à prova do fracasso. Você adquirir uma empresa de sucesso, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, que organiza eventos e tentar impor um modelo de negócios não foi tropicalizado, muitas vezes eu já vi isso acontecer com resultados não muito agradáveis. Muito bem, a gente está conversando no Urbanview de hoje com o Rodrigo Carvalho, sócio fundador da Viex Américas. O Urbanview está chegando ao fim, então eu vou convidar a Sandra Lanza aqui para comentar conosco o resultado da enquete. Sandra, o que a gente tem aí online como resultado da nossa enquete? Pois é, olha que interessante. A pergunta que a gente fez hoje na nossa enquete do dia era: você frequenta feiras, congressos e eventos? 8% disseram sim, com frequência. 17% disseram não costumo frequentar. E a maioria, 75%, diz sim, mas apenas os principais do meu setor de atuação. Quer dizer, o pessoal realmente busca aquilo que você colocou durante toda a entrevista, eventos muito específicos e tem que entender o cliente. Exatamente. Retrata a tua visão de mercado, é bem isso mesmo? Vai em conta a minha visão. Muito bem. E agora também eu vou pedir para a Sandra comentar com vocês como é que vocês podem interagir com a gente fora do programa. E a gente tem muitas maneiras de interagir fora do programa e a Sandra conta para vocês como. Exatamente. Bom, se você perdeu algum trecho do programa de hoje, a versão na íntegra já vai estar disponível no nosso canal do YouTube, youtube.com/Urban Systems, e no iTunes também, é só procurar o canal Urban Systems. Você também consegue acessar um compacto com os melhores momentos no programa no YouTube e no site da Urban Systems, urbansystems.com.br. Também tem o nosso Twitter, twitter.com/Urban_Systems, e o nosso Facebook, facebook.com/Urban Systems. Então fique ligado, aproveite as novidades do Urbanview. Muito bem, e agora para terminar o nosso Urbanview, a Sandra vai contar para vocês a nossa edição da semana que vem, quem nós devemos receber no nosso próximo programa aqui ao vivo.
Não percam, então, o próximo Urbanview, que vai conversar com o Davi Machado, da Prodan, sobre o projeto das praças digitais e muito mais. Bom, então é às 17 horas aqui na AltV. Eu espero você lá. Muito bem, então nos despedimos aqui do nosso convidado, agradecendo muito ao Rodrigo Carvalho, da Viex Américas, que nos deu aqui ele fez um painel, poxa, ele fez uma palestra sobre o setor dele. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço a oportunidade. Tá ótimo, esperamos contar com vocês aqui, principalmente quando você tiver algum evento interessante que você queira divulgar, por favor, conte conosco no Urbanview. Eu convido todos vocês e os espectadores. Muito obrigado. Nós voltamos na quarta-feira que vem, às 17 horas e 15 minutos, com mais uma edição ao vivo do programa Urbanview. Até lá.